Boa tarde a todas e a todos. Agradecer a vossa presença aqui no stand da Simbal. Vamos ter agora a divulgação de uma iniciativa do município de Alvito, em que se vai evocar os 550 anos da primeira Baronia de Portugal, que, concretamente, a Baronia de Alvito. Eu chamava o Sr. Presidente da Câmara Municipal, José Efigénio, para nos dar aqui algumas palavras para iniciarmos aqui a sessão. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Um cumprimento especial ao Dr. Fernando Romba. Muito obrigado pelo convite. Realmente é importante haver esta divulgação do que temos de bom aqui no Baixo Alentejo, concelho a concelho, é esse o nosso propósito. Um cumprimento também muito especial, e ele sabe porquê, aqui ao professor Dr. André Madruga, que tem-nos acompanhado nestas comemorações, neste ciclo de conferências e também em todas as apresentações da Baronia de Alvito. Obviamente não sou eu que vos vou, um cumprimento também especial também ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e o meu colega autarca de Mértola, que é sempre um autarca muito sensível a tudo o que tem a ver com a história. Como vocês sabem, Mértola é Mértola e depois são os outros concelhos no que diz respeito também à história e à cultura. E a Senhora Presidente, peço imensa desculpa, a Senhora Presidente da Assembleia Intermunicipal estava escondida e não dizia nada que eu não tinha visto. Estive a almoçar na mesma mesa, mas não sabia que estava aqui presente. Portanto, não vos vou falar sobre a Baronia, a primeira Baronia de Portugal. Estará aqui a pessoa certa para nos falar sobre a primeira Baronia de Portugal, que foi exatamente há 50 anos que em Alvito houve o primeiro barão. E é importantíssimo fazermos esta comemoração dos 550 anos que iniciamos com o ciclo de conferências. Já vamos na terceira conferência que tem decorrido, realmente tem tido uma adesão acima da média e é com inscrições, e temos tido sempre muito público neste ciclo de conferências. Vai-se prolongar estas conferências até novembro, que eu na última vez disse que terminava em junho, mas não, vamos ter até este ciclo de conferências até novembro, e depois vamos ter, não digo o auge, mas será aquela parte pelo menos que a população poderá participar muito mais, que é em junho, dia 14 de junho, vamos ter a antiga Festa do Barão, com moldes completamente diferentes, mas que será também a demonstração daquilo que foi a primeira Baronia de Portugal. Portanto, não vos vou amassar mais com esta minha apresentação, dizer, doutor, muito obrigado, e vão ter o prazer, depois no fim vão ter muito prazer de ouvir o professor Dr. André Madruga. Muito obrigado. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Foram as palavras do Presidente da Câmara Municipal, José Efigénio. Como sabem, que já perceberam, estamos aqui para falar dos 550 anos da Baronia de Alvito, a primeira Baronia de Portugal. Esta data revela-se como uma data muito importante, um marco para a nossa história local. Como o Presidente já referiu, tivemos conferências e vamos ter durante todo o ano, e vamos ter o nosso auge na nossa festa quinhentista, onde haverá ateliê, histórias jogatanas e todo um cortejo e uma recriação do que era a Baronia de Alvito. Estas comemorações servem para revisitar o passado, refletirmos sobre o presente e projetar o futuro, elevando sempre a história do nosso concelho. De seguida teremos a oportunidade de ouvir uma perspectiva histórica mais profunda sobre estes 550 anos da Baronia. Convido o professor Dr. André Madruga Coelho, ele é que é historiador e investigador, nos vai guiar por esta viagem até 1475. André Madruga Coelho é filho de Vila Nova da Baronia, é investigador no CIDELS, o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora. O CIDELS tem sido o nosso parceiro neste trabalho, nesta organização das comemorações dos 550 anos da Baronia de Alvito. Uma salva de palmas para o professor Dr. André Madruga Coelho. Ora, boa tarde a todos. Como jovem alentejano no início de carreira, agradeço o convite para aqui estar. Sinto que isto é quase um novo patamar numa carreira em construção, poder vir falar ao Ovibeja pela importância que tem para a nossa região.
Como filho da baronia, sinto nos ombros o peso da responsabilidade de vir aqui fazer esta apresentação, que tentarei não dar uma grande chatice histórica, nem uma aula de história aqui, mas tentar justificar o porquê de ser importante comemorar estes 550 anos. A minha ideia é começar um bocadinho por explicar o porquê da importância histórica daquilo que nós vamos comemorar, como é que estamos a comemorar, terminando precisamente com o porquê da importância desta comemoração. E começo por vos trazer uma iniciativa mais antiga, que não foi feita no âmbito da comemoração destes 550 anos da baronia, no entanto, marca um elemento extremamente importante para aquilo que eu pretendo aqui demonstrar. Porque a criação de uma marca de vinho específica do concelho, produzida no âmbito da adega cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, mas a escolha de uma marca de vinho que represente o concelho é, para todos os efeitos, a tentativa de seleção e de marca de uma identidade da comunidade e de uma identidade local. Portanto, não é por acaso que se escolhe a marca Baronia de Alvito, nem é por acaso que se sublinha o facto de ser a primeira baronia de Portugal. No entanto, ser a primeira não significa apenas por si um elemento de extraordinária importância. No entanto, tem um significado histórico extraordinariamente importante para a compreensão do passado, para a compreensão do presente. E ainda não passou uma semana, na verdade, desde que nós comemorámos efetivamente os 550 anos de criação da baronia. No passado domingo, 27 de abril, assinalaram-se estes 5 séculos e meio desde a emissão da Carta do Rei Dom Afonso V, que reinou em Portugal entre 1438 e 1481, criando o título de Barão de Alvito e doando esse título a alguém muito próximo dele, quase a um dos seus braços direitos na governação do reino. E a importância histórica deste momento está precisamente na pessoa a quem o título é dado e na criação deste título. Porque criar o título era, na verdade, estar a prestigiar alguém, a recompensar alguém pelos serviços prestados e a introduzi-lo dentro de um grupo muito pequeno dentro da sociedade da época. Porque se a nobreza era um grupo pequeno na população, a nobreza que tinha algum tipo de título nobiliárquico eram ainda menos, eram apenas algumas dezenas de pessoas dentro de um grupo de centenas de pessoas. Portanto, é estar a promover alguém que não era nobre de nascimento, que se faz nobre pelo efeito do rei, mas é promover essa pessoa. E a importância histórica do momento que nós estamos a assinalar está precisamente na pessoa que está aqui a ser promovida. A baronia de Alvito, no momento em que foi criada, não era maior do que os limites do município atualmente, incluía territórios hoje pertencentes aos concelhos de Viana do Alentejo e de Portel, mas nesta questão identitária também sublinhar a forma como a pertença à baronia, a pertença ao domínio da família Lobo da Silveira, inclusive hoje ainda se traduz na heráldica autárquica destes territórios. Vocês podem ver que tanto Oriola como Aguiar ainda mantêm o lobo no seu brasão. No caso de Vila Nova da Baronia, o próprio nome da terra mantém a pertença a essa entidade, inclui a coroa de barão também no seu brasão, e Alvito a questão do castelo, que será precisamente aquela com que eu vou terminar. Portanto, a pertença à baronia, seja ainda hoje uma pertença do território do concelho de Alvito, continua a ser um marco identitário fundamental destas comunidades. Mas para nós percebermos, como eu dizia, a importância da primeira baronia de Portugal, do efeito histórico, da importância que ela tem no fenómeno histórico, na evolução histórica do país, temos que compreender quem foi o primeiro barão. E como eu dizia, trago aqui apenas alguns elementos para dar alguma orientação à exposição. Como eu dizia, é alguém que não foi nobre, não era nobre de nascimento, era aquilo que nós chamaríamos hoje um burocrata, um membro da administração do rei, da governação do rei, mas alguém que, pelo sucesso da sua atividade na governação, pela proximidade aos reis Dom Afonso V e ao seu filho Dom João II, é elevado ao estatuto de nobreza. E nós conseguimos perceber a proximidade que esta pessoa, o Dr. João Fernandes da Silveira,
tinha relativamente aos reis, pelos cargos que ele desempenhou. Lembrem-se que esta é uma época em que as relações pessoais ainda são muito importantes para a governação. A nomeação de alguém para um cargo parte da competência que essa pessoa tem, mas parte também da confiança pessoal que o rei tem para o desempenho das funções. E, por exemplo, entre os vários cargos que o Dr. João Fernandes da Silveira desempenhou, foi, por exemplo, aquilo que nós hoje chamaríamos o secretário pessoal de Dom Afonso V e Dom João II. A pessoa que tira todas as notas, todos os apontamentos pelo rei. Foi também membro do Conselho do Rei, portanto, do círculo ainda mais pequeno de pessoas que aconselhava os monarcas no momento da governação. Foi embaixador em diferentes ocasiões, ou seja, levava a cabo as missões de representação e de política internacional da coroa do rei. É alguém com formação universitária, portanto, para além da confiança pessoal, teria também toda a questão de ter as qualificações necessárias para o desempenho das suas funções. Ele vai progredindo nos cargos que desempenha, chega a ser a pessoa responsável pela gestão do património da coroa, tanto de Afonso V como de Dom João II. E lembrem-se que estamos a falar de um período em que está a iniciar-se a expansão ultramarina portuguesa. Portanto, também tudo o que é património e rendimento que vem do Império é também administrado pelo Barão de Alvito. Portanto, falamos num caso de nobilitação, de alguém que não era nobre, que se torna nobre, ou, colocando em terminologia mais atual, num caso de mobilidade social ascendente extraordinária para a época. É muito difícil os grupos sociais modificarem o seu estatuto nesta época, pela atuação do rei, se é possível, e temos no Dr. João Fernandes da Silveira alguém que consegue ter esse percurso de ascensão social ascendente. Em relação às comemorações, como o Sr. Presidente falava, nós planeámos um ciclo de conferências anual que iniciou-se em fevereiro. Já tivemos 3 sessões dentro deste ciclo a propósito da baronia, que resulta de uma parceria do município de Alvito com a Universidade de Évora, e a nossa ideia desde o início foi não só assinalar a criação da baronia, mas aproveitar também esta ocasião para recordar a história do concelho. Tanto que, como podem ver desde a primeira sessão, começou precisamente com o início da ocupação humana do território, que, surpreendente para nós e para o Dr. Nelson Almeida, que fez a apresentação, é um território riquíssimo, tem um património riquíssimo do ponto de vista de estruturas pré-históricas e de vestígios de povoamento pré-histórico no concelho. Inclusive já saíram parcerias dentro da universidade para o estudo desse património e, portanto, também relembrar as comunidades da consciência da importância da história para essas comunidades como elemento de desenvolvimento, como elemento de reforço da autoestima dessas comunidades e de sentimento de pertença ao lugar. O Dr. João Fernandes da Silveira, por exemplo, não era originário de Alvito, seria originário de Torres Vedras, muito provavelmente, mas acaba por ter o seu centro simbólico da sua ascensão social em Alvito e, portanto, é também uma mensagem de abertura do concelho ao país, ao mundo, da importância de receber e do bem que se recebe em Alvito. Mas, portanto, pensámos nestes elementos de fazer mensalmente, com algum período de pausa durante o verão, um conjunto de conferências precisamente sobre esses elementos. 24 de maio teremos a próxima conferência, o professor Dr. André Carneiro, também da Universidade de Évora, sobre o património romano do concelho, mas precisamente também ter uma dimensão lúdica e pedagógica neste ciclo de conferências. Ora, perdão. Para além disto, como também foi referido, haverá um momento de recriação histórica no dia 14 de junho. Será precedido também por uma conferência que pretende assinalar, tanto no episódio que será retratado nessa recriação histórica, como na conferência de 13 de junho, uma dimensão extraordinariamente importante do percurso de vida do Barão, do seu papel como diplomata. E o episódio histórico, a pedido do município, que foi definido para essa recriação histórica, foi precisamente a participação e a assinatura
pelo Barão de Alvite em representação do rei, de um tratado, muitas vezes esquecido, mas de extraordinária importância para a história de Portugal. O Tratado de Alcáçovas, que estabelece pazes entre Castela e Portugal depois de um período de guerra, mas é o primeiro tratado onde se define a influência portuguesa e espanhola nos territórios ultramarinos, ou, basicamente, a divisão do mundo em duas partes entre Portugal e Castela. É o antecedente do muito mais conhecido Tratado de Tordesilhas, que é basicamente uma renegociação do Tratado das Alcáçovas. Portanto, quando estas esferas de influência portuguesa e castelhana são definidas no final do século XV, é o Barão de Alvite que está lá presente a negociar. Portanto, também esta dimensão de abertura do mundo, de participação na geopolítica da época e de negociação da época. Não vos querendo amassar muito, explicar o porquê da importância destas comemorações e do assinalar desta efeméride. Eu trago aqui uma outra mudança, um outro símbolo identitário do município, neste caso o próprio símbolo do município de Alvite, que, como podem ver, retrata as janelas do castelo. Por um lado, existe aqui a mistura de influências que nós temos no concelho, do manuelino, do mudéjar de inspiração islâmica. No entanto, é muito apropriado para esta dimensão identitária a escolha do castelo como símbolo do município. Porque o castelo representa precisamente esta ideia de mobilidade social ascendente. Qualquer pessoa que conheça o Castelo de Alvite percebe que aquilo não era uma estrutura militar mesmo na época, final do século XV, quando é construído. Aquilo é um palácio com forma de castelo. Mas é isso que interessa para quem mandou construir. A forma. Quem vivia em castelo, para já, quem podia construir castelos era a coroa, era o rei. Se outra pessoa podia construir, era com autorização. Quem vivia em castelos era a nobreza. Portanto, construir uma casa senhorial, construir um paço com a forma de um castelo, é demonstrar a toda a gente que esta pessoa é um nobre, e é um nobre poderoso que teve a autorização necessária para erguer o castelo. Portanto, naquele que é um dos elementos patrimoniais mais importantes do concelho de Alvite, nós temos, na verdade, simbolizado esta ideia de mobilidade social ascendente, de passar de alguém com formação académica, de nobilitar-se, conseguir subir na vida, como nós diríamos hoje em dia. Que eu acho que é o elemento essencial para a comemoração, para estas comemorações dos 550 anos da Baronia de Alvite. Num território de baixa densidade, como hoje se designa, como é Alvite, como é a região do Baixo Alentejo, ter estes momentos de celebração da história, não apenas num elemento memorialístico de assinalar uma data, mas de dar um significado e ter uma mensagem na transmissão dessa data, é da maior importância. Para os nossos jovens, para a nossa população que reside, para a nossa população que possa residir, de transmitir a mensagem, de dar o exemplo do primeiro barão em Portugal, da primeira baronia em Portugal, como um caso de mobilidade social ascendente, de que é possível. Está aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mértola, que é um caso extraordinário disso, como o património e a recuperação da história contribuiu para o aumento da autoestima da população local, e esse é um exemplo que deve ser seguido. Lá está, não apenas no sentido da conservação das coisas bonitinhas para lá estarem, para serem visitadas, tudo mais, mas para a própria população sentir a sua pertença, sentir o valor da história de que faz parte, e ser também um motivo mais dentro das consciências e das mentalidades, mas também em si um motivo de contributo e de preservação e de construção de um futuro melhor. E muito obrigado, mais uma vez. Obrigada ao professor Dr. André Madruga Coelho, ele que nos fez aqui uma abordagem sobre a Baronia de Alvite e o primeiro barão.
Aproveito para vos convidar para as nossas comemorações dos 550 anos da Baronia de Alvito, para as próximas conferências e para a festa de 14 de junho, que é a festa, talvez, o auge das nossas comemorações. Antes de terminarmos, vamos ter um brinde com o Baronia de Honra, que o professor Dr. André Madruga Coelho teve a oportunidade de apresentar aqui o nosso vinho de Alvito, que foi concebido há 1 ano e pouco. Obrigada pela vossa presença e daqui a pouco brindemos com Baronia de Alvito.